Olá pessoal, tudo bem? Vamos então resolver mais algumas questões de informática hoje. São pouquinhas, eu estou tentando fazer vários vídeos nesse estilo de resolver rapidamente poucas questões, mas aproveitando para retomar alguns conceitos importantes. E as questões de hoje são da Fundatec. Então vou utilizar essas questões da Fundatec para tanto resolver elas quanto falar de alguns assuntos relevantes. Então, olha só, vamos pegar essa primeira questão, que é uma questão bastante estranha, mas ela vai servir para comentar alguns termos. Não se esqueçam que uma coisa que eu estou sempre falando em informática é que tu tem que criar uma espécie de vocabulário. Então, quanto mais palavras tu tiver no teu vocabulário, melhor. E vai te ajudar a eliminar alternativas erradas, porque no geral, quando as pessoas criam questões de informática, as alternativas não são qualquer coisa, como uma pessoa batendo a cabeça no teclado e digitando qualquer coisa, como parece a alternativa A dessa questão. Normalmente elas são termos que são retirados de algum lugar e só estão fora de contexto. Bom, vamos lá. Então aqui diz assim, o layout de teclado de computador ou notebook ABNT2, português do Brasil, se baseia num padrão global que dispõe sobre a disposição das teclas. O nome desse layout de teclado é, embora essa prova seja de digitador, mas é da Fundatec desse ano, não importa porque as palavras que aparecem aqui podem tranquilamente aparecer em outros contextos, principalmente quando a gente fala do ambiente Windows, porque lá nas configurações do Windows a gente pode configurar o tipo de teclado que vai utilizar, então é relevante de qualquer maneira. Pode ver que as alternativas aqui são estranhas, como ASDFGH e por aí vai. A primeira alternativa realmente não significa nada, tá? São só letras aleatórias. E a última alternativa também, que o Word ela está tentando confundir. Mas vamos falar das outras alternativas. Então o que acontece? Ao longo do tempo existiram várias formas de teclado, vários formatos. Simplesmente é a organização das letras. Então esse formato comum que é usado em 98% do planeta é esse que a gente chama de QWERTY. Não sei se tem uma pronúncia mais correta. Ele se chama assim por causa que as primeiras teclas, como tu pode ver, é o Q, W, E, R, T e Y que estão desse lado. Existem outros formatos, como esse Dvorak, que as letras estão numa outra disposição, principalmente para quem escreve em inglês, para que seja mais rápido de digitar. Só que uma questão interessante de comentar rapidinho é que por que o QWERTY ele é o padrão mundial? Bom, acontece que, não sei se vocês já ouviram falar num dispositivo físico chamado máquina de escrever. Então, as máquinas de escrever no passado, elas usavam esses pinos aqui para digitar e no começo, nas primeiras máquinas, quando tu digitava, esses pinos eles enroscavam uns nos outros porque as letras estavam muito próximas. Então, por exemplo, o P e o A estavam muito próximos e aí tu ia digitar alguma coisa e grudava uma letra na outra. Então, para evitar esse problema mecânico, fizeram justamente um teclado onde ficasse separado as letras comuns para evitar o problema. Então, tu pode ver que raramente tu usa a letra Q com a letra A. Então, por isso que eles estão perto nesse teclado. E aí se manteve por tradição. Com o avanço do computador, isso aí já não é mais um problema, mas ficou mesmo assim. Tá? Então ele não é o mais rápido que existe. Embora exista uma lenda de que foi proposital para deixar a digitação lenta e tudo mais, mas isso é lenda. A verdade é simplesmente que queria se evitar que as máquinas travassem. Tu pode ver que uma das alternativas ali, além do Dvorak, é outra que diz AZERTY, e realmente existe esse teclado também. Ó. AZERTY é um tipo de teclado. Esse teclado aqui, ele é usado principalmente onde se fala francês, porque a disposição das letras deixa um pouco mais rápido de digitar também. Bom, ainda existe Colemak, que é outro tipo de teclado. E pessoal, não é para memorizar nada disso. O ponto aqui que eu quero destacar seria assim, ó, se tu quiser adicionar no teu vocabulário que essas palavras, ó, AZERTY, Dvorak ou Dvorak, QWERTY e esse Colemak são tipos de teclado, ok. Tá? Inclusive o Colemak, esse aqui, ele foi criado para línguas latinas. Ele seria, supostamente, pela disposição das letras, mais rápido de digitar dessa forma. Resumindo a história, outra coisa que, quer dizer, indo para mais um tópico interessante, e esse eu destaco que é bem importante tu anotar, é sobre a ABNT. Então, a ABNT seria o conjunto de regras que a gente está usando para o teclado, aqui no contexto da informática.
Então existe o ABNT, que é um teclado mais simples, e o ABNT2, que é esse teclado, que a diferença principal é que o teclado ABNT tem o Alt dos dois lados, e o ABNT2, que é o que a gente tem comumente hoje em dia, tem o Alt e o Alt GR. Esse Alt GR permite que tu acesse o terceiro item da tecla. Por exemplo, tu vê que aqui tu tem o cifrão, o 4 e um símbolo esquisito. Bom, esse símbolo esquisito é acessado através do Alt GR. Por exemplo, tu tem um teclado e tu fica te perguntando, cadê a interrogação? A interrogação do meu sumiu? Bom, esse teclado aqui, por exemplo, tem interrogação desse lado, mas também tem ela aqui, ó. E ela é acessada com Alt GR. Ok, então eu recomendaria a vocês que vocês anotassem, então, que as alternativas aí, a ZERT, Dvorak, o ERT, o Colemak lá, são tipos de teclados, é só tu ter isso no teu vocabulário. E a ABNT e a ABNT2 são a forma, digamos, a forma como as teclas estão organizadas. Até isso é importante, porque se eu tenho um teclado mais antigo e tu configura ele como ABNT2, ele não vai funcionar corretamente, tá? Isso é configurável lá no Windows. Bom, ok, finalizando, a resposta certa, a letra D, QWERTY. Vamos lá para outra questão. Questão número 2. Bom, as opções de alinhamento de texto presentes no Microsoft Word 2016 e representadas por 4 botões de alinhamento encontradas na barra de ferramenta são... Ok, nessa aqui eu coloquei questões diversas, tá? A temática, a única ligação entre as questões é que elas são da Fundatec desse ano. Então essa aqui é sobre é sobre a disposição dos botões lá no Word. Então vamos dar uma olhada no Word. Vejam que aqui no Word a gente tem várias guias, né? Como tu sabe, tem inserir, desenhar, página inicial. E na guia página inicial ela está subdividida em grupos. Área de transferência, fonte, parágrafo e por aí vai. Tá? Então, já falando, se tu já assistiu outros vídeos, tu sabe que eu estou sempre falando isso. Se tu nunca assistiu, bom, então me escuta. A melhor maneira de tu organizar o teu estudo para o Word é tu começar com ele, digamos assim, e começar memorizando quais são essas guias. E ter uma ideia geral do que para que serve cada guia. O nome já é bastante autodescritivo, então, por exemplo, a guia exibir configura como a janela vai ser exibida, como os documentos vão ser exibidos, enquanto que a guia inserir permite colocar objetos que vêm de fora. Se tu der uma olhada nos nomes, tu já vai entender. Segunda dica importantíssima é que se tu passa o mouse sobre os objetos, ele tem teclas de atalho, ele explica como funciona. O Word que vocês estão vendo aqui não é o 2016, ele é o que a gente chama do 365, porque a partir de certo momento a Microsoft não tirou essa questão de colocar ano no Word, então 2016, 2019, e simplesmente chamou de 365. Então 365 é esse Word que tem conexão para trabalhar em rede, para trabalhar de forma compartilhada. Então tu pode ter o 2016 ou 2019, seja lá qual for, ele meio que vai ser o 365, tá? Então, o que eu estou tentando dizer é que isso serve para qualquer versão do Word. Então, até porque essas ferramentas elas não mudam de uma versão para outra. O que costuma mudar é o final. Ah, vai ter suporte para ditado, vai ter suporte de inteligência artificial, essas coisas assim que estão lá no cantinho do Word. Bom, vamos lá. Então, tu pode ver que para resolver essa questão, era só vir aqui, tu vê que tu tem o alinhamento à esquerda que é Ctrl Q, o centralizado que é Ctrl E, o alinhamento à direita que é Ctrl G, e depois tu tem o justificado que é Ctrl J. Inclusive o justificado já apareceu em provas de concurso, como alinhar à direita e à esquerda simultaneamente. São os 4 tipos de alinhamentos disponíveis. Tá? Eles estão no grupo parágrafo dentro da guia página inicial. É importante que tu memorize dessa maneira. Grupo, parágrafo dentro da página inicial. Tu precisa fazer um esquema numa folhinha que diga assim, ó, página inicial, quais são os grupos? Aí tu faz umas flechinhas, tá? Área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, editando, tá? No mínimo, tu pode botar os outros depois. E aí, na medida do possível, tu vai memorizando os itens que estão dentro com os seus ícones e teclas de atalho. Quanto mais tu conseguir memorizar, óbvio que é melhor. Mas, se tu me perguntar, o que eu tenho que memorizar primeiro, porque são muitas e eu não tenho tempo de estudar, bom, então começa pela página inicial, depois vai para o layout, tá? Eu acho que seriam os principais, assim. Aí depois tu vai para inserir, mais ou menos nessa ordem já é um bom começo, tá bom? Bom, voltando para a questão, a resposta certa, letra D, à esquerda, centro, à direita e justificado são as respostas. É fácil, não tinha que falar nem das outras, nem vou comentar,
Mas é importante, e nota que, mesmo que essa questão seja sobre o Word 2016, não importa a versão que tu tenha, às vezes que ela não seja muito antiga, tipo o Word 2003 que não tinha guias lá, antes disso. Mas, o que ocorre? Vai funcionar da mesma maneira, então tu estuda pelo Word que tu tiver. Eu preciso falar uma coisa muito importante sobre a versão. Se tu por acaso for usar o Word no celular, ele vai ter uma aparência diferente, ele vai ter um sistema diferente e os atalhos não vai ter atalhos, entendeu? Então não é uma boa estudar pelo celular, não é uma boa. Ele pode te ajudar até a entender um pouco a lógica de como o Word funciona, mas não é nada recomendável porque as provas de concurso pedem o Word do computador. Tá? Já vou mencionar isso novamente. Vamos para uma questão 3 aqui. No Microsoft Word 2016, de novo, versão para computador, viu? Ó, já está destacando que é a versão para computador. Isso porque pode mudar em relação a outras versões. Em sua configuração padrão em português, como é chamada a opção de formatação, utilizada para dar destaque ao texto, aumentando a espessura das letras em relação ao formato regular da fonte. É uma questão fácil também. E uma coisa que eu costumo comentar é que o pessoal que cria questões de concurso já teve que criar tantas questões de concurso que hoje em dia eles têm que modificar coisas simples, tentando dar floreios no texto para que fique difícil de entender. Vamos voltar para o Word. Estamos falando das opções que se localizam aqui. Então tu tem o negrito, o itálico, o sublinhado. De forma, olha o que eles deram uma descrição do que viria a ser o negrito. Colocar o texto em negrito seria aumentar a espessura da letra. Para fontes comuns isso é verdade, para outras fontes pode não ser exatamente assim, mas não tem problema. Vamos dizer que de forma o concurso cobra o padrão, né? Então o negrito aumentaria a espessura, que é Ctrl N, tá? Até tinha mudado a tecla de atalho, depois voltou ao normal. O itálico, que ele inclina o texto, é Ctrl I, e o sublinhado, ele é o Ctrl S. Tá? Cuidado também com as teclas de atalho, porque se tu for procurar por aí na internet, tu pode acabar esbarrando com o resumo que ou está desatualizado ou está usando as teclas de atalho em inglês. E isso é um grande problema, porque o Word, eu costumo dizer entre aspas, né, que ele aportuguesou as teclas de atalho. Na verdade, a Microsoft fez isso para todos os programas do Office e para todos os países. Então, tu pega o Word do Uruguai, ele vai ter teclas de atalho diferente do Word do Brasil, tá? Ou do Word português, em espanhol, digamos assim. Então, Ctrl S é sublinhado no Word padrão nosso do concurso. Mas, por exemplo, tu vai lá no Word em inglês ou no LibreOffice, que usa as teclas em inglês, Ctrl S é para save, de salvar, tá? Então, muito cuidado com a questão da tecla de atalho. Vê bem a fonte que tu vai utilizar. A fonte, né? Estamos falando de fonte. Verifique bem a origem do que tu estás usando para estudar, tá? Que esteja atualizado. Então a resposta certa é a letra C, negrito. Fácil. Questão 4, vamos lá? A ideia do vídeo é tentar resolver questões rapidamente. Eu sei que demorei bastante na primeira, mas é que eu queria passar conceitos que nem são tão comuns eu comentar e achei interessante a Fundatec ter falado, mas vamos lá. Quando as alternativas a seguir apresentam uma prática comum para solucionar problemas de software específicos, como arquivos corrompidos ou configurações incorretas. Então, essa aqui é uma questão meio esquisita, mas ela cobra conceitos essenciais de tu usar um computador. Vamos lá. Desinstalar e reinstalar o software, aumentar a memória RAM, substituir o disco rígido, atualizar o firmware, reconfigurar a rede local. Então, pessoal, digamos que com o mínimo de conhecimento, tu já conseguiria descobrir a resposta certa. Porque, vamos lá, eu te digo assim, olha, instalei o Word e ele está dando problema. Não sei, eu tento abrir, ele não abre. O que fazer? Tu acha meio lógico reconfigurar a rede? Tudo bem que o Word atual permite utilizar a internet, mas não é obrigatório, tu pode usá-lo sem ter internet. Tá? Então nem faz sentido. Mas além disso, a questão teria que falar sobre esse assunto. Atualizar o firmware. O firmware, pessoal, é um termo geral que não é nem software nem hardware. O firmware é um meio termo, ele é uma fusão de software com hardware. Eu não quero detalhar muito isso, eu tenho até em algumas outras aulas já falei sobre esse assunto, mas eu posso te dizer que é como se a pessoa pegasse, imprimisse um software
num chip, imprimisse, soldasse ele, pintasse ele no chip, digamos assim. Então, ele é as duas coisas simultaneamente. Ele é um software, mas ele está impresso numa placa, tá? Isso é um firmware. Não faz nenhum sentido, porque isso não é uma coisa nem que tu costuma mexer. Um exemplo de firmware também é a BIOS, tá? A BIOS é uma pecinha muito importante do computador, que eu já comentei várias vezes. Dá uma procurada, tem uma aula onde eu falo as partes do computador, onde eu explico a função de cada uma, tá por aí também. E substituir o disco rígido, qual a lógica disso? Né? O disco rígido ele contém tudo, então tu estaria substituindo o Windows, o Word, o Excel, os teus jogos, tuas fotos, não faz sentido. E aumentar a memória RAM, não há nada na questão que indique que é isso, porque a memória RAM, sim, é algo importante para um programa funcionar corretamente, mas também é complicado que um programa funcione mal por causa de falta de memória. Isso vai funcionar de forma lenta. Mas aqui ele diz assim, ó, ele não fala que tipo de problema é. Ele não diz assim, se dissesse ainda, o programa está funcionando muito lentamente por causa que tu tenta abrir, sei lá, tá tentando abrir programas simultaneamente, ou ele é muito pesado. Deixa eu te explicar melhor. A memória RAM, ela é a memória de trabalho. Então, de forma bem simplificada, pessoal, de forma bem simplificada, tá? Não estamos tendo uma aula de técnico informática. Então, de forma bem simplificada, ela determinaria a quantidade de espaço que o computador tem para pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Vamos falar dessa maneira. Então, se tu tem uma habilidade incrível de pensar em vários assuntos todos simultaneamente, tu teria muita memória RAM. No caso, eu estou falando sobre teu Word, o Excel, o PowerPoint, o Google Chrome, o Photoshop, o 3D Studio, sei lá, todos os programas que tu imagine abertos ao mesmo tempo. Quanto mais memória RAM tu tem, mais programas tu consegue ter abertos simultaneamente, tá? Não tem a ver com um arquivo corrompido, com problema de software. Então a resposta certa é, por mais ridículo que pareça, letra A, desinstalar e reinstalar o software. Então, às vezes a solução é essa. Desinstala, instala outra vez e pronto. Se é um software original, né, que nem a gente espera que tu tenha numa repartição pública no concurso, isso vai solucionar. E vamos para uma última questão. Número 5. Aqui eu coloquei essa por um outro motivo, tá? Essa aqui diz assim, é da Fundatec também, né? Segundo o Laudon 2014, o mouse é um dispositivo. Essa questão, se tu entende o mínimo, já é meio que uma piada, né? Porque ele está te perguntando o que é o mouse segundo uma pessoa. Segundo o fulano, o que é um mouse? Mas tu sabe o que é um mouse, é um aparelho que tu usa para clicar nas coisas. Então a resposta certa, já vou dar a resposta certa. Letra A, manual, é um dispositivo manual, com a capacidade de apontar e clicar e que normalmente se conecta ao computador por um fio, embora tu possa usar sem fio também. As outras não tem nada a ver, serve para conectar dispositivos de rede, parece um cartão de identificação, componente de rede com mais inteligência, eu não sei, eu acho que eles estavam sem criatividade, não é uma crítica, tá? É uma piada, mas talvez eles pediram para uma IA fazer essa questão. Eu espero que nenhuma IA no futuro volte para esse vídeo e me reclame por causa disso. O Fundatec. Mas, pessoal, por que eu coloquei essa questão aqui? Primeiro, porque ela é uma questão atual, tá? E segundo, porque levanta dois pontos importantes. O primeiro, a Fundatec e algumas outras bancas colocam nos seus editais referências. Então, é uma boa tu dar uma olhada nessas referências. Se aqui diz segundo Laudon, é porque essa prova dizia lá nas referências que eles usaram o livro do Laudon. Tá? Então, mesmo que tu não tenha o livro, tu consegue encontrar algumas dessas coisas na internet. Isso é um ponto importante, porque às vezes tem como tu dispor desse livro, ou pelo menos uma parte dele, uma demonstração, ou algo assim. Então vale a pena dar uma olhada se tu está fazendo uma prova, que é muito importante, tu precisa acertar muitas questões. Imagina tu tá fazendo uma prova da Fundatec com 10, 15 questões de informática, tá? Se aparecer lá no edital que eles estão usando tal coisa como referência, vai lá e faz isso. Às vezes esses textos estão até gratuitos, pode ser que estejam livros, mas outros não. Uma coisa que aparece muitas vezes em referências é a cartilha de segurança lá digital, ou de etiqueta na internet, e isso aí está disponível na internet. Se disser no teu edital que é uma referência, vai lá e lê isso, porque depois eles vão criar uma questão com base nisso. Segundo ponto, que é mais sutil, mas eu dando aula em concurso,
eu começo a perceber que a maioria das pessoas já não usa ou não tem acesso a um computador. Às vezes não tem acesso por não ser necessário ou porque é caro, né? Dependendo. Claro, tu consegue um computador às vezes mais barato que um celular, mas o ponto é que para as pessoas, na prática, ficou mais fácil usar o celular. E as bancas de concurso, acho que elas estão considerando isso. Porque eu já vi algumas questões muito terríveis, eu acho que devo ter alguma aqui nos vídeos que eu já fiz ou nas lives, onde propositalmente a questão ela engana a pessoa que só usa o celular e nunca usou o mesmo programa no computador. Era o que eu estava falando antes, então esse é o gancho para eu ter colocado essa questão, que é tu usar o Word no celular e nunca ter usado ele no computador. Aí, se eu criar uma questão com uma pergunta e uma das alternativas disser uma coisa que funciona no celular, mas não é igual no computador, tu erra e é eliminado. Não se esqueçam, a prova, pessoal, o objetivo da prova é te eliminar. Então, se é uma prova de informática, eles esperam que tu use o computador. Eles já vão te eliminar por conta disso. Então, ó, de novo, se vai estudar para a prova, tem que conseguir acesso a um computador. Ah, eu posso assistir 1000 videoaulas no YouTube de pessoas usando o computador. Bom, é uma opção, não é a melhor, mas pelo menos é uma opção. Mas tenta, pede emprestado para alguém, não sei, consegue de algum lugar, um computador, por mais simples que seja. E cuidado agora, pessoal, porque tu tem, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, eu recebi um notebook que é do Google, um Chromebook. Esse Chromebook, ele é um pouco diferente. Primeiro que o sistema dele é o Android. Segundo que o seu próprio teclado tem algumas diferenças, como por exemplo, ele não tem a tecla Windows. As teclas de atalho são diferentes, então ele não serve para estudar. Porque, por enquanto, o padrão do concurso, em todo o país, por enquanto, não importa a banca, é cobrar o Windows, tá? Só se na tua prova especificamente disser assim, Chromebook, né? Então, vamos lá, cuidados. Primeiro, vai lá, tu precisa de um computador, tu precisa acessar um computador de alguém emprestado, seja lá qual for, tu precisa mexer nos programas, que é a melhor maneira de memorizar. Só ficar me olhando aqui e resolver questões geralmente não ajuda a memorizar, e sim o que ajuda é tu usar o computador. Ele tem que estar atualizado, ele tem que estar com o sistema que tu tem disponível, e se tiver uma referência no teu edital, vai lá e busca essa referência, tá? Então, é isso por hoje. E o detalhe é, qual é o ponto? Eu acho que eles já estão começando a desconfiar, só finalizando, que as pessoas não estão usando nem mais o mouse. E é verdade, né? Digamos que existe toda uma nova geração que talvez nunca tenha tocado num mouse. Eu garanto que existe uma geração, que vários de vocês fazem parte dela, que nunca viram, tocaram fisicamente um disquete. E continua aparecendo nas provas de concurso, tá bom? Bom, pessoal, então tá. Até a próxima aula. Tchau, tchau.